Olá, cumprimento você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e é uma alegria estarmos juntos para estudarmos a 13ª lição do trimestre, ou seja, a última lição que vai falar sobre o tema alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Ao longo do trimestre nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus. Com certeza nós ficamos mais fortes na palavra. Com certeza também nós testemunhamos mais acerca dessa palavra. E queremos agradecer você que esteve conosco, que está conosco e também que vai permanecer. Queremos aqui parabenizar os novos inscritos e convidar aqueles que ainda não se inscreveram a se inscrever, a curtir, deixar o comentário e também compartilhar este conteúdo. A lição 13 vem falando sobre imagens do fim. E nós temos como figura aqui na parte de sábado, nós temos um mar, né, ou um rio, podemos dizer assim, temos um barco, temos uma Bíblia, temos uma corrente segurando a Bíblia, segurando esse barco, e temos um sol, né? O que a gente entende de leitura dessa figura? Que a Bíblia é a nossa âncora. O sol da justiça, que é Cristo, ele ilumina e guia a nossa vida, a nossa embarcação nas águas geladas deste mundo. Nós temos assim paz em meio ao tumulto em que nós vivemos neste mundo. Nós temos paz em alto mar, porque Jesus é quem está conosco nesta embarcação. Logo, logo, o cumprimento das profecias, elas alcançarão seu ponto máximo. E com isso, Jesus voltará. Então se alegre, tenha esperança, continuemos firmes, porque aquele que há de vir virá e não tardará. O verso para memorizar está em Jonas 1, verso 9. Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Nós sabemos muito bem o contexto dessa fala de Jonas, quando ele estava naquela embarcação, e a embarcação ali no mar tempestuoso. Nós sabemos também por que estava acontecendo isso, porque Jonas tinha uma missão a cumprir e ele estava fugindo da missão divina. Então Jonas tinha uma identidade, ele sabia quem ele era. Ele era hebreu. E quem nós somos hoje? A quem nós tememos de fato? Nós tememos o Deus Criador. Nesta semana nós vamos concluir nossos estudos sobre esses relatos bíblicos que ajudam a elucidar nossa compreensão dos eventos dos últimos dias. Esses relatos históricos têm significados profundos para cada geração. Contudo, diz o autor, também tem relevância especial para gerações que vivem antes do retorno de Jesus. Então, estes assuntos têm relevância para nós. Nós devemos nos concentrar naquilo que é importante, naquilo que deve ser fortalecido na nossa vida espiritual e não diante dos acontecimentos proféticos ficarmos especulando. Não, nós precisamos ter esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as situações dessa terra. A lição de domingo, o profeta relutante. A história de Jonas, embora breve, é impactante. Muitos crentes veem em si reflexos desse profeta relutante. A história contém lições a respeito de eventos futuros. E com isso, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos deu vida, nos deu a tua direção durante este dia que passou, durante estes dias que vivemos aqui nessa terra e também durante este trimestre ao estudar a tua lição. Nesse momento, nós vamos recapitular o estudo desta última lição do trimestre e pedimos a unção do teu Espírito em nome de Jesus. Amém. A lição de domingo vem como título, como já falei, o profeta relutante. Mateus 12, 38 a 42, quais parte dessa história de Jonas Jesus se referiu ao se dirigir aos escribas e fariseus? Quais lições sobre o juízo final são encontradas na sua declaração? Aqui Jesus se referiu à parte em que Jonas passou 3 dias dentro do peixe. E também que Jesus passaria 3 dias morto por causa dos nossos pecados. Essa história faz referência ao livro lá de Jonas, né? A história do profeta Jonas, na verdade.
E essa história, ela apresenta algumas semelhanças com a nossa vida. Primeiro, Deus tem razões para nos mandar ao lugar ao qual se dirigem nossos pés. Quando Deus mandou Jonas ir até Nínive, Deus tinha razões para mandar o profeta até aquela cidade. Assim, nós temos um chamado também. Pregar a mensagem de arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Também adoramos, assim como Jonas, ao Deus do céu, que fez o mar e a terra. Por isso, nós adoramos somente a Ele. Também nós temos uma mensagem impopular, assim como Jonas teve. A nossa pregação é um convite para que as pessoas adorem o Deus Criador e saiam da confusão religiosa que elas se encontram, para que, no final, nenhum deles sejam cúmplices de seus pecados e não participem dos flagelos que cairão sobre a Babilônia. Nós temos o Evangelho eterno a ser pregado. A mensagem do tempo do fim, a mensagem do advento, é uma mensagem impopular também. É uma mensagem que não é açucarada. É uma mensagem que não vem afagar o ego das pessoas. É uma mensagem que vem levar as pessoas a terem um raciocínio acerca dos acontecimentos que estão na Bíblia. Não são mensagens emocionais nem mensagens de autoajuda. Não é essa mensagem que Deus tem para ser pregada neste fim que nós vivemos. A mensagem que nós precisamos pregar é de que tem um juízo, é que existe um verdadeiro dia de adoração, que é o sábado, é que os mortos estão na sepultura e vão ressuscitar. A mensagem que nós temos que pregar é a mensagem do santuário, que nós temos um sacerdote no céu, no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós e cuidando das nossas vidas aqui hoje nessa terra. A mensagem que nós devemos pregar é uma mensagem voltada também para o estilo de vida saudável. E assim como Jonas, nós somos mensageiros de Deus, servos, ministradores. E as cidades que nós vivemos hoje, assim como Nínive, no passado, estão necessitando de conhecer os atributos do Deus verdadeiro. Nós devemos apontar os homens, o mundo mais nobre. Nós precisamos levar as pessoas a entenderem que nós temos um mundo melhor, uma pátria, um lugar que não há morte, que não haverá sofrimento, que não haverá tristeza. As pessoas precisam saber dessas verdades. E eu e você somos chamados a sermos estes profetas no tempo do fim. Deus tem compaixão dos pecadores e conta com a nossa cooperação. Na época de Jonas, ele perdeu interesse nas pessoas. Ele não valorizou as pessoas. Ele se preocupou com a sua reputação. Quantos de nós hoje também não estamos preocupados com a nossa reputação, de não irmos a certos lugares, com receio do que alguém possa falar, e dessa forma deixarmos de falar a verdade, a palavra de Deus para as pessoas. A lição também nos chama a atenção para que tenhamos cuidado com os preconceitos, porque eles nos impedem de alcançar pessoas ou grupos. A missão também requer renúncia, a missão requer tempo, a missão requer sacrifício e energia emocional. Nós precisamos estar prontos para dar razões da fé que nós professamos. Pode ser desgastante cuidar do outro, mas Cristo e Paulo são exemplos vivos de que se gastaram e se desgastaram em prol do Evangelho. Apesar das nossas falhas, Deus também quer operar maravilhas através de nós. Às vezes a gente conta a história de Jonas e nós recriminamos a atitude, as ações de Jonas. Mas nós não somos diferentes dele. Quantos de nós estamos fugindo da responsabilidade? Quantos de nós estamos deixando as pessoas nas condições que elas estão de sofrimento e nós tendo a oportunidade de levar Jesus e estamos deixando de fazer o papel que Deus nos confia? A lição de segunda-feira, obra de arrependimento.
Jonas tinha uma mensagem bem diferente, bem distinta para o povo de Nínive. A mensagem que ele tinha era: ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Esta era a mensagem de Jonas, uma mensagem impopular. Como assim? Uma pessoa tinha que sair, ele tinha que sair percorrendo a cidade toda a pé. Ele não tinha WhatsApp para mandar mensagens para as pessoas. Ele não tinha um carro para sair de forma mais rápida para anunciar a mensagem para as pessoas. Ele não tinha um carro de som e foi colocando uma mensagem no som e falando, propagando na cidade. Não, ele foi a pé e a voz dele era que anunciava o juízo para a cidade. 40 dias e Nínive será destruída. A pergunta nos faz o seguinte: por que essa profecia não se cumpriu? Por que Nínive não foi destruída? A cidade não foi destruída porque as pessoas se arrependeram de seus pecados. E para que haja arrependimento, é preciso que alguém creia na mensagem. Mas para que alguém creia na mensagem, é também necessário que alguém pregue essa mensagem. E para que alguém pregue essa mensagem, essa pessoa tem que se dispor aí. E o que aconteceu? Jonas, depois do acontecido que nós conhecemos na história, depois do peixe vomitá-lo na praia, ele saiu na cidade propagando que Nínive seria destruída. Então as pessoas se arrependeram, de grandes a pequenos se arrependeram. E aí a gente imagina a festa que não houve no céu. Porque a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Agora imaginemos 120 mil pessoas se arrependendo ao mesmo tempo. Imagina a festa em todos os outros mundos não caídos, observando o arrependimento dos ninivitas. E houve salvação para aquele povo, porque eles se arrependeram dos seus pecados e não houve a condenação que Deus tinha dito que haveria. Por quê? Porque eles se arrependeram. Então a gente percebe que tem profecias que são condicionais e outras que são incondicionais. Então, quando Deus disse que destruiria a cidade, mas o povo se arrependeu, Deus também não destruiu. Deus levou em consideração a escolha e a decisão de cada um deles. A cidade foi preservada. Nós podemos tirar algumas considerações dessa história para nós. Deus olha para as cidades com os olhos de compaixão e misericórdia, porque quer salvar, porque Deus veio buscar e salvar o perdido. Deus concede ao ser humano um período de graça. Houve graça para os antediluvianos, houve graça para os sodomitas, houve graça para os ninivitas e ainda existe graça para mim e para você. Mas essa graça, esse tempo vai passar. E como está passando velozmente? A mensagem de Deus para os habitantes da terra hoje é: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em hora que vocês menos esperam. As condições predominantes da sociedade proclamam que a hora do juízo está próxima, que o fim de todas as coisas terrestre é chegado. A gente não precisa se fazer sensacionalismo com as coisas à nossa volta. Basta nós termos o discernimento espiritual para entendermos que o mundo está indo para o seu final. A tempestade da ira de Deus está se intensificando e subsistirão somente os que responderem ao convite de misericórdia, como responderam os ninivitas. Temos nos envolvido com tantas programações, às vezes, na igreja, e tentando dessa forma atrair os pecadores até Cristo. Tudo bem, é louvável, mas quando nós paramos só nisso, nós estamos deixando de cumprir a ordem de Cristo, de ir e pregar o Evangelho. Nós estamos negligenciando o ID. Terá pessoas, meus queridos amigos e irmãos, que só conhecerão a mensagem se alguém se dispor a percorrer a cidade em busca dela. E isso não é confortável, pois mexe com o nosso comodismo. Mas a ordem é ir, para que eles possam vir. A ordem é irmos, para que eles venham. Porque Nínive não estava totalmente entregue ao mal. A serva do Senhor nos fala que, lá em Nínive, muitos buscavam algo melhor. E se eles tivessem oportunidade de aprender do Deus vivo, eles abandonariam as suas más ações.
Então, com esse texto, a gente entende que em nossas cidades, hoje, há muitas pessoas também que, se tivessem esta oportunidade de alguém falar de Jesus para elas abandonariam as suas más ações. Isso é forte. Isso é um chamado para mim e para você. Então Deus se revelou aos ninivitas de maneira inconfundível para levá-los ao arrependimento. Quando aquele povo desejou conhecer mais de Deus, para que as suas atitudes fossem mudadas, Deus enviou Jonas. Às vezes tem alguém na sua vizinhança, na sua família, do seu lado, querendo ter oportunidades de conhecimento de Deus. E você, nós somos as pessoas que Deus quer usar para esse momento. Em nosso tempo também existe aqueles que estão clamando a Deus, estão no vale da decisão, no limiar do reino, aguardando os Jonas modernos a irem até elas. A lição de terça-feira vai falar sobre o banquete de Belsazar. Essa história está no capítulo 5 de Daniel. E é uma história muito interessante. Nós vimos aqui que Nínive, o povo de Nínive se arrependeu. Mas depois que Nínive foi conquistada no ano 612 por um exército de coalizão que incluía Medos e babilônios, liderados pelo pai de Nabucodonosor, Babilônia experimentou um renascimento como a cidade não via desde os dias de Hammurabi. Babilônia cresceu em riqueza e influência a ponto de as nações vizinhas terem pouca escolha e não se reconhecer de má vontade o domínio de Babilônia. Então, nesse período aqui do banquete de Belsazar, Nínive já havia sido conquistada. Os assírios já haviam sido conquistados por Babilônia. E aqui a história nos leva para uma noite de um banquete especial. Para aquelas pessoas que estavam ali, era uma noite especial. Mas no relógio de Deus, era o fim do reinado da Babilônia. Daniel capítulo 5 é um capítulo determinante no livro, porque é o capítulo que prova categoricamente que Daniel era um profeta de Deus. Por que a gente entende assim? Porque no começo do livro, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho diz que o reino da Babilônia iria passar. O capítulo 2 apresenta uma sucessão de reinos que se levantaram e também caíram. E Babilônia naquela época era a cabeça de ouro da estátua. A Bíblia e os registros históricos comprovam que esse reino passou no ano 539. O capítulo 5 é a última noite do Império da Babilônia. Isso é muito sério. É a prova de que o que havia falado no começo, que Daniel tinha falado no começo do livro, era verdade. A gente vê aqui que Daniel foi um privilegiado, porque nem todos os profetas tiveram a oportunidade que Daniel teve de ver com os próprios olhos o cumprimento das profecias. Babilônia estava nos seus últimos segundos da história. Logo esse reino ficaria no esquecimento. A meia-noite para ele havia chegado. Como é que na última noite de um reino, como é que na última noite de uma nação, ela está fazendo uma festa? E essa festa era regada de muita bebida, era uma festa onde eles estavam despreocupados com a segurança da cidade, porque a cidade era cercada por 2 muros, era uma cidade que o rio passava por baixo, por dentro da cidade, e eles estavam ali, tranquilos, festejando. E o interessante é que no livro de Daniel, capítulo 5, fala que no meio da festa, Daniel enfatiza que durante o momento da festa, o rei pediu que levassem os copos, os cálices de ouro que Nabucodonosor trouxera de Jerusalém para a Babilônia. Será que havia falta de copos naquela festa? Não. Naquele tempo, quando um país ou uma cidade vencia o outro, era costume eles dizer que o Deus da nação vencedora era mais forte da nação do que a nação que fora conquistada. Traduzindo, Nabucodonosor, ele tinha os deuses da Babilônia mais forte do que o Deus de Israel, porque a nação da Babilônia conquistou Israel e venceu, e levou as pessoas exiladas para a Babilônia. Ok.
Quando eles também invadiam as cidades, eles invadiam os templos e tiravam os deuses desses templos e levavam consigo também, dizendo que o Deus era fraco e que eles eram perdedores. Então, Babilônia era vencedora sobre o Deus de Jerusalém, dos israelitas. E aí, eles levaram os deuses das cidades, porém, quando eles entraram no templo de Jerusalém, não viram nenhuma imagem, não viram nada dessa natureza. Por quê? Porque nós não adoramos imagens. Então, por não ter imagem no templo, Nabucodonosor pegou os copos, os cálices de ouro da casa do Senhor e levou para sua terra. E quando chegou lá, ele guardou esses utensílios. Mas nessa noite aqui, do capítulo 5, Belsazar foi fazer uma festa e pegou os utensílios da casa, que era da casa do Senhor. E ali eles estavam bebendo naqueles cálices que eram dedicados, consagrados a Deus. Mas a gente percebe que algo interessante aconteceu. Eles estavam com essa forma, zombando do Deus do céu. E no momento de impiedade, o rei Belsazar zombou de Deus, do Deus de Israel. Ele queria provar que os seus deuses de bronze, de ferro, de madeira, como diz aqui na Bíblia, relatado no capítulo, né? De madeira, de pedra, de ouro, esses deuses da Babilônia eram maiores do que o Deus de Israel. Isso era o pensamento dele. Algumas vezes na história, Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, decidiu não responder às zombarias que foram feitas a ele. Mas nesse momento, Deus resolveu se manifestar. Nesse momento de impiedade, de maldade, de idolatria, de desafio ao Deus de Israel, acontece o que está no capítulo 5, nos versos de 5 a 7. Uma escrita na parede por uma mão. E isso fez com que o rei ficasse desesperado. O rei via aquela leitura, ele lia, mas não entendia, a ponto de chamar todos os magos, os sábios de Babilônia e também ninguém dar conta da interpretação. Aí entra a rainha mãe e diz que havia ali Daniel, aquele que era hebreu, que tinha um espírito excelente, que adorava o Deus do céu. Esse Daniel, que tinha dado a revelação do sonho para o seu avô Nabucodonosor, esse Daniel poderia lhe revelar os sonhos. Ok. Então, Daniel, ele, no capítulo 5, verso 15, diz que ele foi levado até a presença do rei. E Daniel chegou para ele e interpretou o que estava ali. Queridos amigos e irmãos, o que nós entendemos de tudo isso? Que lições nós podemos aprender para a nossa vida hoje, no fim da história da Terra também? Que muita gente está lendo os acontecimentos à sua volta. Houve a pandemia, é tanta guerra, é tanta ganância, é tanta devassidão, é tanto divórcio, suicídio. As pessoas às vezes olham para tudo isso e não conseguem entender. Assim como as pessoas ali naquela noite da festa olhavam para a escrita na parede e não conseguiam entender o que estava acontecendo. Precisamos interpretar o que o mundo só consegue ler. Você e eu, nós somos chamados para interpretar o que a maioria não consegue entender. Muitos só leem, mas não interpretam. É nesse momento que nós estamos vivendo. Não há um ser humano nesse planeta em sã consciência que não consiga ler o mundo, que o mundo está meio desgovernado. O mundo inteiro consegue entender, ver isso, ler isso. Mas ele está só lendo com desespero, assim como ficou o rei angustiado, tremendo os joelhos. Eu não sei que leitura também você está fazendo do mundo, mas Deus está chamando homens e mulheres que se levantem para interpretar o que o mundo só consegue ler. Deus tem um povo que a Bíblia chama de remanescente. Esse povo é chamado por Deus para se levantar nesse momento profético que nós estamos vivendo e dizer: eu consigo interpretar o que está acontecendo no mundo. A gente consegue interpretar o que está acontecendo no mundo, profeticamente. Não porque nós somos especiais.
É porque nós conhecemos a palavra de Deus. E nós precisamos, como conhecedores da palavra de Deus, ajudar a interpretar o que muitos só estão conseguindo ler. Para aquele momento, Daniel foi chamado. O mundo precisa de um povo consagrado, que consiga interpretar o que o mundo só está lendo com desespero. Para hoje, Deus conta comigo e com você. O momento era de tanta angústia ali para o rei, de tanto desespero, que só um homem de Deus, com o Espírito de Deus, poderia interpretar o que ele só conseguia ler. É hora de darmos a interpretação para o mundo. É hora de interpretarmos o que as pessoas só estão conseguindo ler. Jesus está voltando e nós devemos nos preparar e preparar outras pessoas também. Você pode interpretar para o seu vizinho, para a sua família, o que está acontecendo no mundo à sua volta. Profeticamente, precisamos dessa atitude, dessa coragem. E para isso precisamos da palavra, precisamos do Espírito Santo. A lição de quarta-feira, o secamento do Eufrates. Daniel 5, de 18 a 31 e Apocalipse 16, 12 a 19. Que paralelos encontramos entre as últimas pragas do Apocalipse e a história da queda da Babilônia? Irmãos, Daniel 5 e Apocalipse, eles têm paralelos. O que o secamento do rio Eufrates na queda da Babilônia tem a ver com as últimas pragas? O que esses textos têm em comum? O secamento do Eufrates no Apocalipse é um símbolo profético e não uma previsão geográfica. O secamento do Eufrates faz parte das pragas finais antes da volta de Jesus. Faz parte também da sexta praga e para este evento ocorrer, 5 pragas devem cair antecipadamente. João, no Apocalipse, tirou o simbolismo para entendermos a profecia. No Antigo Testamento, o rio Eufrates era a proteção da antiga Babilônia. As águas passavam por baixo de suas muralhas, fornecendo um suprimento ilimitado de água. Por ocasião ali daquela queda da Babilônia, na última noite do rei Belsazar, o império babilônico caiu, porque a sua proteção foi retirada. Que proteção? O rio Eufrates secou. Secou como? O exército de Ciro, eles conseguiram desviar o leito do rio, o curso do rio, e as águas baixaram e eles entraram por debaixo das muralhas. E quando eles estavam atacando no subúrbio, o povo lá na festa não estava sabendo de nada. Que quando chegou lá na festa, eles estavam completamente desavisados. Quando Ciro chegou na presença de Belsazar ali, no palácio, a cidade já havia sido tomada. A cidade ficou desprotegida, porque o rio Eufrates secou, ali literalmente para poder entrar o exército medo-persa. Ciro teve acesso à cidade ao secar as águas do Eufrates, enquanto o rei Belsazar zombava de Deus, sem saber que o seu fim estava próximo. Cristo destruirá a Babilônia moderna para salvar o seu povo também. A queda da Babilônia histórica é um tipo ou representação do que Cristo fará nas últimas pragas. Mas não deve ser surpresa para quem anda com Jesus hoje. Não será surpresa para quem o fim dos tempos é chegado. Paralelos para os nossos dias? Existem sim. Assim como na queda da Babilônia, o súbito aparecimento de Cristo tomará a Babilônia moderna de surpresa. Para eles foi surpresa Ciro entrar na cidade. Para muitos será surpresa quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Quando a Babilônia espiritual cair, ou seja, as águas, que são símbolos de multidões, de povos, nações e línguas, eles vão sair desse sistema, porque vão conhecer a verdade da palavra de Deus. E aí diz que essa Babilônia espiritual vai cair, porque as suas águas vão secar. Multidões enormes apoiam Babilônia hoje. A Babilônia moderna confia no seu Eufrates, que é o apoio da população mundial, de maneira tão ingênua quanto a antiga Babilônia confiou nas águas literais do rio Eufrates. A nossa confiança não deve estar pautada nos líderes religiosos ou nos políticos, mas na pessoa do nosso Senhor Jesus. Atualmente o mundo vive como nos dias de Noé, como na última noite da Babilônia, envolvido com as festas e os prazeres,
completamente despreocupados, sem defesa. Hoje o cenário é semelhante e está tudo certo. É preciso que tudo isso aconteça para então vir o fim. A advertência dada aos discípulos que Jesus deu para eles foi sobre vigilância. E essa vigilância também é dado para nós, essa advertência de vigilância. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Que nós não sejamos descuidados com a vigilância da nossa alma. A lição de quinta-feira vai falar sobre Ciro ungido. Segundo a profecia de Jeremias 29:10, a Babilônia seria o lar dos exilados durante cerca de 70 anos. Deus usou Babilônia para disciplinar seu povo. Mas ao cumprir o tempo dos 70 anos, Babilônia foi conquistada por Ciro, da Pérsia, em 539. E então aqui Ciro foi uma espécie de libertador para o povo de Deus. Ele libertou o povo de Deus da Babilônia, promovendo o retorno deles para a terra, para Jerusalém. Cristo, nosso libertador, vem nos tirar deste mundo, de pecado, dor e sofrimento, e nos levar para a nova Jerusalém. Nos dias de Daniel, aqueles que buscavam o Senhor estavam preparados para aproveitar a maravilhosa oportunidade oferecida a eles por Ciro de retornar ao seu lar e restaurar o templo de Deus. Então, quando Ciro invadiu Babilônia, que Babilônia chegou ao seu fim, então entra o governo de Medo-Pérsia, e Ciro, ele baixa um decreto ordenando para aqueles que fossem da terra do povo de Deus, que eles voltassem para a sua terra, para inclusive reconstruir o templo. Mas a gente sabe que nem todos voltaram, mas houve um decreto de libertação para muitos, para todos, mas nem todos voltaram. E devemos também estar preparados e aproveitar as oportunidades de salvação, sabe quando? Hoje. Porque não sabemos que dia virá o nosso libertador, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto a libertação de Ciro foi temporária, a libertação de Cristo Jesus é para sempre. Logo nosso Jesus virá nas nuvens dos céus. Oh glória! E ele vem nos libertar de uma vez por todas, para levarmos para a nossa casa, para a nova Jerusalém, a cidade que foi fundada por Deus, cujo Deus é o arquiteto. Concluindo o nosso estudo da semana e concluindo esse estudo sobre profecias, tudo que a profecia tem predito que haveria de acontecer até o presente tem tomado o seu lugar nas páginas da história. E podemos ter a certeza de que tudo quanto ainda está para acontecer se cumprirá em seu devido tempo. Tenhamos esperança. Sejamos fiéis ao Senhor até o fim. E vigiemos, porque nós não sabemos que dia virá o nosso Senhor. Que essa lição tenha nos feito desenvolver uma fé mais firme no Senhor e na sua palavra. E entender que a nossa libertação está quase chegando. Porque conforme o mundo anda sem entender o que está acontecendo, nós, firmados na palavra, podemos interpretar e podemos assim ajudar outros e a nós mesmos a permanecermos fiéis ao Senhor até o fim. Que Deus nos ajude a chegarmos na nova terra pelo poder de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém?